Tudo é possível para quem crê. Você pode até repetir isso onde você se encontra agora. Para Deus, tudo é possível. E tudo é possível para quem crê. Mas eu te pergunto, quem é que acredita nisso a respeito da própria vida? Porque é fácil a gente dizer para as outras pessoas, tudo é possível a quem tem fé. Mas a primeira pessoa para quem nós precisamos dizer isso é para nós mesmos. Márcio, tudo é possível para quem acredita. Pessoas sempre são capazes unicamente do que acreditam que são capazes de realizar. Você só é capaz de fazer aquilo que você acredita que você é capaz de fazer. Porque se você não acredita, você nem tenta. Nós podemos fazer coisas jamais imaginadas quando as outras pessoas acreditam em nós. Sabia disso? Olha para a sua vida. E veja se os momentos em que você foi mais longe não foram os momentos em que alguém acreditou e apostou em você. Aqui na Canção Nova, nós constantemente topamos com esta realidade. Por quê? Porque nós recebemos pessoas novas na Canção Nova todos os anos. E isso eu louvo muito a Deus pela nossa comunidade, porque ela acredita nas pessoas. Muitas vezes a pessoa chega aqui tímida, sem revelar os talentos que tem. A Canção Nova acredita e aposta nas pessoas. E quando eu digo a Canção Nova, são as pessoas que fazem parte da Canção Nova, que acreditam e apostam nas outras. Às vezes a pessoa chega tímida, tendo dificuldade até de falar. E às vezes é colocada à frente de uma obra, às vezes é posta à frente de um programa de televisão, de um programa de rádio, e se superam, e vão muito bem. Sabe por quê? Porque elas saem de si. No momento em que nós acreditamos em nós mesmos e nós saímos de nós mesmos, nós nos superamos e vemos Deus realizar vitórias maravilhosas na nossa vida. Por que não deveríamos confiar que somos capazes daquilo que Deus confia que nós podemos realizar? Por que você não iria confiar que você é capaz daquilo que Deus confia que você pode realizar? Quem sabe mais de você? Você que está se descobrindo? Ou o seu Criador que sabe todas as forças que colocou dentro do seu coração? Está na hora de deixar essas forças vir para fora, meu irmão. Jesus escolheu esta manhã para dizer isso a você. Que está na hora de você colocar para fora estas forças que o Espírito Santo já depositou dentro do seu coração. Deus colocou forças em nós que se manifestam pela confiança. Porque fé é confiar. Fé não é simplesmente acreditar. Acreditar em Deus, até o diabo acredita. Acredita, mas não tem fé. Porque fé é confiar em Deus, fé é depender de Deus. Existem forças que estão dentro do nosso coração, forças de cura, forças de libertação, forças de superação que só se manifestam mediante a confiança. Quando nós confiamos em nós mesmos, pela confiança dos outros e pela confiança de Deus em nós. Quando na nossa casa, quando no nosso trabalho, quando na nossa comunidade a gente respira uma atmosfera de confiança, as nossas forças são despertadas, as nossas forças são renovadas e novas forças nos são acrescentadas. Não é o que diz a palavra de Deus? Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Você confia em Jesus? Você confia em Deus? Você tem fé no Espírito Santo que está agindo no seu coração neste momento? Pois é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus quem te renova nesta manhã e que te dá forças para lutar, te dá forças para vencer. E isso que Deus está lhe dando é muito maior do que o que você estava pedindo. Forças para a gente vencer é um dom maior do que o problema resolvido sozinho por Deus. A vitória que Deus quer nos dar passa pela luta que nós travamos. Nós precisamos lutar. Mas para a gente lutar, a gente tem que acreditar que a vitória é possível. É preciso confiar.
E para fortalecer esta confiança em nós mesmos, porque existe uma confiança em nós muito positiva e que anda machucada. Hoje as pessoas se desacreditam. É incrível quando você para poder escutar, que você vê como as pessoas elas estão feridas, elas estão machucadas. Têm dificuldade de acreditar em si mesmas porque não se conhecem. Porque não sabe do potencial que o Espírito Santo colocou dentro do coração delas. Deus não faz nada mal feito. Você é uma obra-prima das mãos de Deus. Você não tem ideia das forças que Deus colocou dentro do seu coração. Mas para aumentar essa confiança, é preciso que a gente passe a se amar. Para a gente confiar em si mesmo, nós precisamos aumentar, nós precisamos despertar o nosso amor próprio. O que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos ensina? Que é uma das primeiras ordens que Deus nos dá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e não no lugar de ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo e não em vez de ti mesmo. É do jeito que você se ama que você pode amar alguém. Ninguém pode amar o outro se não ama a si mesmo. E ninguém ama a si mesmo quando não quer ser ele próprio. Quando a pessoa não se aceita, quando ela não quer ser ela mesma, quando ela quer ser uma outra pessoa, ela não se ama. E não se amando, ela não consegue amar ninguém. Será que uma pessoa que se despreza a si mesma, ela é capaz de amar o seu colega de trabalho? Ela é capaz de amar o seu colega de classe? Será? Será que a pessoa que não gosta de si, ela pode suportar os outros? Ela não suporta ela mesma. Como que vai suportar o outro? Como é possível a gente dedicar confiança aos outros sem que se tenha confiança em si mesmo? Para você confiar nos outros, você precisa confiar em si. O ódio que a pessoa tem por ela mesma, às vezes esse ódio disfarçado de outros tantos nomes, ele é um tormento do inferno para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Quando uma pessoa se odeia, ela se torna um tormento para ela mesma. E ela se torna um tormento para aqueles que convivem com ela mesma. Com ela, ao seu lado, na sua casa, no seu trabalho. Quando a gente fala aqui de amor a si mesmo, esse amor, ele não só é saudável, como ele é recomendado pela palavra de Deus. Porque o verdadeiro amor próprio, ele não tem nada a ver com o egoísmo. Porque o egoísmo nasce do medo. Por isso Jesus os repreende. Sois tão medrosos. Por que sois tão medrosos? Porque cada um estava pensando em se salvar. Primeira coisa, eles levaram Jesus do jeito que estava. Eles nem sequer se importaram, porque cada um estava preocupado consigo. Depois, eles acordam Jesus, porque eles estavam perdendo a própria vida. A motivação ali era o medo e a preocupação consigo mesmo. O egoísmo, ele brota do medo de levar desvantagem. O egoísmo brota do medo da gente não ter a atenção devida. Mas quando pela fé nós experimentamos que Jesus ele não abandonou o barco da nossa vida, quando nós experimentamos que Deus nos ama e que Ele cuida de nós, então como é que nós vamos odiar aquilo que Deus tanto ama? Como que você vai desprezar a você mesmo se Deus é apaixonado por você? Se Deus te ama de uma maneira como você jamais se amou. Como você que diz que ama a Deus pode não gostar de você quando Deus é apaixonado por você. No momento em que a gente experimenta o amor que Deus tem por nós, nós começamos a nos amar de uma maneira diferente. Mas Deus nos ama de uma maneira própria. Deus nos ama como nós realmente somos e não como nós gostaríamos de ser. Porque às vezes a gente ama aquilo que a gente projeta. A imagem, nós não nos amamos a nós muitas vezes, sabia? A gente ama aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente pensa que a gente é. Deus não. Deus te ama do jeito que você se encontra nesse momento. Por isso,
Amar a nós mesmos significa aceitar-nos assim como Deus nos aceitou. Significa você se aceitar do jeito que você está hoje. Às vezes doente, às vezes fraco, às vezes pobre. Aceitar não é você se conformar e dizer, já que Deus me aceita assim, eu vou permanecer assim. Não, aceitar é você se amar agora como você está, para você ter força de mudar, de melhorar. E você não vai estar sozinho, porque aquele que te chamou será a sua força nessa luta. Por isso, amar a nós mesmos significa aceitar-nos assim como o Senhor nos aceitou, apesar de todos os motivos em contrário que nós constatamos em nós. Porque às vezes nós temos motivos até para dizer, eu não gosto de mim por causa disso. Você tem motivos? Apesar de todos esses motivos, Deus te ama. E você só vai se libertar quando você aprender a aceitar isso na sua vida. É dessa confiança no amor de Deus que nós tiramos as forças para vencer o medo que a gente tem da nossa vida naufragar.